Eu falo muito pouco de clássicos russos nesse canal, não por não gostar, mas por não ter muita oportunidade pra ler, tá? Mas no vídeo de hoje eu venho falar sobre os irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski. É o segundo contato que eu tenho com esse autor. Eu já li um livro dele, que é Memórias do Subsolo. Eu vou deixar o link aqui pra vocês conferirem como que foi a minha experiência. Esse livro aqui eu li com a Alba e com a Samara. Eu achei que ia ficar pra trás, porque eu estava lendo bem na transição de eu ganhar a Mari, mas eu fui a segunda a terminar. Mas enfim, vamos falar sobre o que interessa, que é sobre os irmãos Karamazov. Autor? É. Dostoiévski, eu falei. Vocês estão vendo como o Miquel está prestando atenção na minha resenha. Eu acabei de falar que eu vou falar sobre os irmãos Karamazov dos Dostoiévski, ele me pergunta quem que é o autor. Vocês estão vendo. Se ele não tá prestando atenção na minha resenha, eu espero que vocês prestem, por favor, tá? Tá bom. O livro tem 910 páginas, como ele divinamente perguntou, beleza? Eu não vou entrar em tantos detalhes, porque olha o tamanho do livro e, apesar do livro ser grande, ser quase um Outlander da vida, comparando tamanhos, tá? Não acontece tanta coisa, ele é muito devagar. Nós vamos acompanhar a história de três irmãos, o Dmitri, o Ivan e o Alyosha, e o pai Karamazov. Eles vivem juntos, e o pai Karamazov, ele é um típico homem que não tá muito aí com a família, com a mulher, ele se casa 2 vezes e dá desgosto pras mulheres. Tanto que a primeira esposa dele morreu de desgosto, a segunda também já não ficou meio assim. E ele não tem muita proximidade, contato com os filhos dele, com os 3 filhos, tá? Ele é beberrão, gosta de jogar, gosta de mulherada, então mais ou menos esse é o perfil do pai Karamazov. Porém, os 3 irmãos Karamazov, o Dmitri, o Ivan e o Alyosha, eles são totalmente diferentes um do outro. Como assim não tem um Serioja aí? Alyosha? Serioja. Serioja não tem. Todo livro russo tem um Serioja? Não, mas tem Fyodor. Todo livro russo tem Fyodor. Não tem? Tem. Tem outro nome que é bastante comum também, como que é? Sergei. Sergei. Não lembro se tem Sergei. Deve ter, porque deve ter muitos personagens, mas os principais não tem, não. Alexander também tem muito. Alexander. Enfim, é os nomes padrões russos, né? A João Maria do dicionário russo. É verdade. Bem, o Dmitri, que é o irmão mais velho, ele é o perfil mais parecido com o do pai. Tanto que tem mais ou menos um embate, assim, não embate físico, tá? Mas os dois ficam se batendo de frente durante a história. Os dois se apaixonam pela mesma mulher, tanto o pai quanto o filho. E essa mulher também, ela também não caga nem sai da moita, tá? Ela não sabe se ela quer o pai, se ela quer o filho, e fica fazendo os dois de besta. Já o Ivan, eu achei ele até um personagem interessante, porque ele levanta bastante questionamentos aqui do livro acerca da religião. Eu até fiz uma anotação aqui, que eu não vou achar, o Miquel mostrou em algum vídeo, eu acho que foi no vídeo de lidos, né? O Beto falando que é. Ela tá confirmando. Eu fiz uma anotação, porque eu creio que o autor ele colocou um pouco de si no personagem do Ivan, acerca do questionamentos religiosos, porque aqui no começo do livro, fala que, numa introdução, fala que o autor, ele aborda bastante isso, ele meio que faz uma conclusão sobre o que ele achava, sobre as ponderações religiosas que ele tinha, e o Ivan questiona bastante sobre isso, né, acerca da fé. E eu fiz muitas marcações, eu fiz muitas anotações também, grifei bastante sobre isso, sabe, pra gente poder refletir. Não vou falar aqui porque não quero levar o vídeo pra esse tipo de tema, só vou citar mais ou menos por que caminho que o livro vai, e temos o Alyosha, que ele está se preparando para entrar, né, pro seminário, né, para se tornar religioso. Tá, você falou sobre todos os personagens, mas o que fala a história? Bem, então, a história que acontece. A mãe morre, os 3 filhos ficam a Deus dará, e cada um vai para um canto. Pouco depois do começo da história, eles se ajuntam e começam essas ponderações. E o que acontece? Como eu falei para vocês, o pai e o filho mais velho se apaixonam pela mesma mulher, então fica esse embate, porque o filho mais velho, ele quer a mulher para si, mas o pai também quer, sabe? E os dois, assim, já não se dão muito bem, e acontece uma coisa no meio desse livro que muda totalmente a pegada da história. Eu não vou falar porque é spoiler, tá? Que acontece com um dos 4 Karamazov. Eu não esperava que isso fosse acontecer, e o livro toma outro caminho totalmente diferente, que pra mim foi que deu uma decaída. Talvez fique um suspense, uma coisa de investigação, perde até um pouco das reflexões que teve aqui no livro. A primeira parte pra mim foi mais interessante, a segunda parte foi bem repetitivo, porque fica, né, tentando averiguar o que aconteceu. E eu senti até uma falha aqui no livro em relação ao autor, porque ele fez essa reviravolta, ele ficou tão preocupado em
destrinchar o evento que aconteceu, que em relação a essa mudança brusca que teve, os personagens, como que ficaram em relação a isso que aconteceu, porque foi um choque muito grande pra eles. Ai, gente, é tão difícil falar sem dar spoilers. Eu falei pro Miquel, o Miquel já sabe, eu só não falei com qual personagem, tá? Mas, tipo assim, eles não se preocuparam com isso que aconteceu, sabe? Tudo bem que eles estavam vivendo um momento conturbado pra tentar resolver isso, qual deles era o responsável por aquilo. Mas e aí? Aquilo não afetou eles, sabe, internamente? Então achei que da segunda parte deu uma decaída, mas a primeira parte eu gostei bastante. Porém, é um livro arrastado, tem que ter paciência. Mas eu gostei mais desse livro do que Memória do Subsolo, viu? Eu achei um pouco mais dinâmico pra mim. Memória do Subsolo foi, apesar de ter 100 páginas, ele é pequenininho. Eu li ele em uma semana, esse livro aqui eu li em 2 meses. Eu sei que ele é grande, mas é porque eu fiz leitura conjunta, eu fiz metas de ler um pouquinho por dia. Eu gostei mais. Não vou entrar em mais detalhes, tá? Para não ficar uma resenha muito grande, só vou falar sobre a premissa básica, minha opinião. Eu indico para vocês lerem, só que leiam com calma, porque, né, é um livro assim que vai levantar reflexões, é um livro um pouquinho arrastado. Vou deixar o link de compras aqui, caso vocês tenham se interessado. Tem adaptação, mas eu não assisti, não achei para assistir, e acho que a adaptação é muito antiga e, enfim, não achei pra assistir, mas enfim. Vou deixar também minhas redes sociais. Eu gostaria de saber se vocês já leram, se vocês têm vontade de ler, se vocês me indicam outros livros do autor, do Dostoiévski, tá? E eu aguardo vocês pra conversar aqui embaixo e até o próximo vídeo.